Sejam bem-vindos à Arte do Cultivo e hoje nós vamos estar fazendo o transplante ou replantio dessas diversas plantas que estão necessitando desse procedimento. E eu vou estar explicando o motivo de estar fazendo isso com cada uma delas. Nós temos aqui na ponta alguns cactos bem sofridos, eu vou passar eles pro vaso de barro, que é o mais adequado para isso. Aqui temos uma begônia. A begônia, quando eu plantei aqui, eu achei que ela combina por ter esse vermelho aqui embaixo, eu plantei no vaso de barro, mas ela tá passando sede. Tô molhando todo dia e ainda assim a água é insuficiente. Aqui um peixinho de horta. Eu ganhei essa pequena muda de peixinho e já está ocupando todo o vaso, que está saindo a raiz por baixo, e eu vou transplantar para esse vaso maior para ela poder se desenvolver e a gente consumir. O clorofito e as fitônias. Essa fitônia e esse clorofito estão passando a mesma circunstância da begônia. Eu plantei no vaso de barro por ficar mais bonito, fazer uma harmonia, mas está passando sede. Estou molhando todo dia e ainda é insuficiente. Então vai para o vaso plástico. Vem comigo que no caminho eu te explico. Quando plantamos essas mudinhas no vaso de barro, foi intencional pela questão da coloração e do material. Eu gosto do vermelho no vaso de barro. E aqui também temos na fitônia a listra vermelha. Mas elas estão sofrendo agora com desidratação, como eu estou ficando bastante tempo fora de casa, não estou vencendo regar essas plantas. Então nós vamos passar para o vaso plástico que retém mais umidade. Nesse vasinho aqui, que é menor, eu vou estar utilizando a pedrinha que é mais pesada, e nesse que é maior, eu vou estar utilizando a argila expandida, que é bem leve para fazer a camada de drenagem, porque se a gente não faz isso, empoça a água no vaso e gera o apodrecimento. Sim, elas gostam de umidade, mas não de ficar num vaso empapado com água acumulada. Agora eu venho com a manta de bidim, que é para segurar esse solo acima da camada de drenagem e não entupir esse dreno. Para essas plantas, vamos estar utilizando composto orgânico. Aqui tem o substrato condicionador de orquídeas, que é casca de pinos e carvão vegetal. Também uma medida de casca de arroz carbonizada e um pouquinho de Carolina Soil, que ele é mais aerado. Cada vaso que eu vou plantar, eu gosto de estar testando diferentes materiais. Quando você compreende o que cada um dos ingredientes proporciona ao solo, você pode estar criando a sua receita para as suas plantas. OAP, observa, absorve e pratica. Eu vi que não estava se desenvolvendo bem essas plantas, que estavam passando sede. Então eu vou trocar de vaso e colocar um solo que vai reter mais umidade. Apenas após preparar os vasos que eu vou mexer nas raízes da planta. Para soltar do vaso de barro, se você bate, quase não acontece nada, porque ele é mais rígido. É bom você vir com uma faquinha, com uma pazinha, em torno desse vaso, soltando as raízes da planta, fazendo uma borda. Ó, vamos levantando. Aí. Eu venho aqui, eu ergo essas folhas e venho completando com substrato em volta.
Eu vou estar utilizando a casca de pinos como palha protetora. A palha protetora, ela também retém mais umidade no solo, porque não deixa ter a evaporação pela área superficial do vaso. Segura um pouco isso. Esse é o nosso resultado final. Nossa máxima do plantou, regou. Mas vamos terminar o transplante das outras plantas para regar todas elas juntas, vai ser rapidinho. E agora vamos para o transplante desse peixinho de horta. Ele tá com algumas folhinhas feias aqui na base, eu vou estar retirando elas. Que elas não estão mais fazendo fotossíntese. Deixa eu mostrar aqui para vocês as folhinhas secas, né? Vamos preparar o vaso. Esse daqui, como vocês podem ver, tem furinhos laterais. Isso facilita a oxigenação do solo e para escorrer o excesso de água. Eu vou fazer uma camadinha de argila expandida. Só um dedinho lá no fundo. Manta de drenagem. Para essa planta de horta, nós vamos estar utilizando um outro solo. Vem comigo! Aqui nesse carrinho, eu costumo colocar o solo que eu vou retirando de outros vasos, de outros transplantes. Então tem um pouco de composto orgânico, casca de pinos, um pouco de terra vermelha. E eu vou então acrescentar um pouco de humus de minhoca para enriquecer ele ainda mais. Tem folha seca, tem galinho de árvore, tem um pouquinho de pedrinha, mas para a horta não vai fazer tanta diferença assim, porque essas plantas o que elas precisam é de bastante nutriente e um solo aerado. Vamos ver como é que vai, qualquer coisa eu posso estar mudando também esse solo. OAP, observar, absorver e praticar. Vou colocando o solo em volta e agora eu aperto aqui fixo para esse solo ficar levemente compactado no entorno do vaso, assim, dessa forma. Dou uma giradinha no vaso e fica o buraquinho ali. Agora eu venho soltando essa plantinha. Olha ali as raízes e rapidamente acomodo ela no lugar. Não gostei, ficou fora do nível. Vou retirar. Vou afundar ainda mais. Para ela ficar no nível do solo. Aproveita e faz da melhor forma possível para que essa planta possa se desenvolver bem. Com o tempo você vai desenvolvendo esse feeling, esse sentimento de quando você precisa refazer o transplante, quando não ficou legal a acomodação da planta. Então vamos voltar. Eu vou estar utilizando aqui a casca de arroz carbonizada como palha protetora, porque ela contrasta com esse azul do peixinho e realça sua cor. Eu vou deixar ela agora aqui do lado para regar junto com as outras. Esses cactos estavam sofrendo, tu pode ver que esse está vindo o apodrecimento, secando quase sem raízes, assim como esses outros, por estar em um solo errado que estava segurando muita umidade. E hoje eu vou transplantar para um vaso de barro que dá uma secada e colocar um solo de qualidade para recuperar eles. Nesse solo eu tenho casca de arroz carbonizada, um substrato próprio para cactos e suculentas e um pouco de Carolina Soil. Vou estar fazendo uma camada de drenagem com isopor para ficar mais leve o vaso, mantinha de drenagem. Ah, Raí, mas não precisa do isopor no fundo. Não, não precisa no vaso de barro, mas eu estou fazendo para elevar um pouco o nível aqui e utilizar menos solo. Como eles praticamente não têm sistema de raízes, vai demorar mais de um ano
para ocuparem esse espaço aqui do vaso. Então eu vou estar economizando nesse solo de primeira qualidade, utilizando essa camada de drenagem e facilitando a respiração das raízes nesse momento de desenvolvimento, de recuperação. Vou colocar o solo. E para fazer um acabamento desse vaso, eu vou vir com essas pedrinhas, essas britas de arenito. As pedrinhas de arenito, que lembra muito o solo desértico, né? Essa tonalidade, acho que combina bem. Agora sim a nossa máxima, plantou, regou. Vamos ali pro lado para não molhar nossa mesa. Independente da espécie, você tem que fazer a primeira rega em abundância, para que todas as raízes fiquem hidratadas. Eu venho regando uma primeira vez, colocando bastante água superficial, espero ir absorvendo. Rego, 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 rego as folhas também. Volto aqui para o primeiro vaso até sair água por baixo, para que todo o solo fique bem regado. Podemos ver que já está saindo água por baixo do vaso, né? Eu ainda vou regar todas as folhas superficialmente, tirar toda a poeira, a parte de baixo da folha também dá para molhar. Elas absorvem a água pelos estômatos, pelos poros da planta. Você pode ver que ficou um pouquinho de substrato, ó. Eu venho aqui com um jato bem forte para tirar essa poeirinha que ficou, qualquer vestígio do substrato também. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que estão por vir, que nós vamos estar atualizando o desenvolvimento dessas plantas e de tantas outras que eu tenho aqui em casa. Você pode deixar nos comentários a sugestão de um vídeo que você deseja ver eu falando. Lembrando que após o transplante nós devemos ter o cuidado redobrado com a insolação correta, com a rega adequada para cada uma das espécies. As begônias, as fitônias, elas gostam de meia sombra e de bastante umidade. O peixinho, que é uma planta de horta, ela gosta de 3, 4 horas de sol. Cactos e suculentas, que são de sol pleno, mas agora após o transplante eu vou diminuir um pouco a insolação.